mas aqui, ó, o print é eterno, meus queridos amigos. A fake news de Paulo Pimenta sobre a facada em Bolsonaro. Na Câmara, ele negou que tenha compartilhado desinformação, mentiras sobre a tentativa de assassinato de Jair Messias Bolsonaro. A gente consegue colocar o print dele? A gente separou ou não? Se não separou, eu vou ler aqui, mas pra gente rodar. O desespero de Bolsonaro, isso daqui é do Paulo Pimenta, tá? 14 de fevereiro de 2022. O desespero de Bolsonaro é tanto que está tentando aplicar uma espécie de plano Cohen Tabajara. Ele ressuscita a fakeada, como ele é inteligente, né? Para tentar um último suspiro diante da derrota iminente. A verdade é que o miliciano é o pior presidente da história do Brasil e o povo não aguenta mais. E tem vários prints dele atribuindo a facada do Bolsonaro como se fosse uma mentira. E ao mesmo tempo, eu quero que vocês amarrem isso para mim. Você tem uma outra reportagem aqui da Nina Lemos. Sabem quem é a Nina Lemos? Já leram o Universo do UOL? Segundo ela, meu querido Folo, Brasil devia seguir a Alemanha, que combate ódio online com lei. Aqui, ó, é o seguinte. A Nina Lemos, ela acha, né, que ela tem a capacidade de falar de legislação da Alemanha. Então, você já tem que ter todos os pés atrás com essa mulher, porque ela é uma militante autodeclarada, e a grande questão é como eles fazem o discurso de combate ao ódio como só uma forma de controle de grupos. O que eles fazem é censurar as pessoas e eles usam do pretexto de combate ao ódio. Mas você vê no DNA... O meu áudio caiu aqui. Voltou. Você vê no DNA dessa galera que eles são naturalmente, visceralmente odiosos. E daí é só você ver a origem desses caras. Então, Consta, a gente está aqui numa situação bizarra, porque o Paulo Pimenta, ele é o cara da SECOM. Ele está comandando a SECOM. E a gente está falando de... Secretaria de Comunicação. Ele é um ministro da propaganda soviética brasileira hoje. E olha, não é à toa que criaram a expressão o ódio do bem, né? Aquele militante petista na Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, né? Ele declarou que queria a morte do presidente Bolsonaro na época. Ele fez uma coluna em destaque, né, desejando a morte do presidente. A outra lá usou mais de 200 adjetivos que são resguardados só para os piores tiranos do planeta, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, para se referir ao Bolsonaro. O título era Bolsonaro e tinha 212 expressões, né, rótulos, onde genocídio e monstro são os mais suaves. Então, isso para eles não é ódio. A premissa é, eu sou do bem e o meu adversário é do mal, então vale tudo. Isso tem origem na turma da Escola de Frankfurt, tem que ter o contexto cultural aqui. Isso tem origem em Marcuse, né, que criava a tolerância repressiva. Né? Ele dizia, as estruturas são todas da elite branca, capitalista, heterossexual, papapá. E eles usam de violência, ainda que imperceptível, ainda que sutil, ainda que nas entranhas das instituições. Então, a única forma de reagir a eles é com violência, mas é uma violência de legítima defesa. Então, se você pegar uma velhinha que você nunca viu fazendo maldade, nem uma formiga, mas está com um bonezinho do MAGA, do Trump, e você encher de supapo a velhinha com um ferro, você mascarado de preto da Antifa, você é um libertador que está reagindo contra o ódio. O ódio é a velhinha usar o boné do Trump. Então, isso foi um grande truque, né, retórico, ideológico e tosco, que vem desde Marcuse, para liberar geral a violência em nome da libertação e da paz. É George Orwell na veia, é o duplo pensar, é a nova língua. Então, essa turma que destila ódio, exala rancor em cada linha, em cada frase. Olha o Lula falando, meu Deus.
O amor venceu. O cara é um poço de rancor, de ressentimento, né? Eles, quando destilam esse ódio, essa raiva, esse rancor, eles estão apenas tentando salvar a tolerância, o amor, porque o mundo não vai ter tolerância, paz e amor enquanto viverem pessoas como eu, pessoas de direita, pessoas conservadoras, que na essência, ponto, não importa o que faça, não importa o que fale, são do mal. Isso é um grande truque, Marco. Então eles usam isso e agora eles estão com o poder da caneta, né, para tentar transformar em lei. Não conseguiram no PL da censura relatado pelo comunista Orlando Silva, não conseguiram. Né? E a turma do MBL estava junto com o Orlando Silva. Costa, é importante salientar de maneira objetiva que quando essa colunista do UOL diz da legislação da Alemanha, a legislação da Alemanha é muito objetiva. Ela diz de maneira clara que discurso de ódio é o quê? É vinculado a nazismo, a práticas nazistas, de extermínio de judeus, de extermínio de povos inteiros, de campos de concentração. Qualquer manifestação de apoio ao nazismo é vista lá como crime, como tem que ser crime em qualquer lugar do mundo. Agora, no Brasil, existe uma questão subjetiva meio misturada. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que se comporta hoje como um colunista, um comentarista sociopolítico-cultural, é muito capcioso o discurso dele, que se coaduna ao discurso do Flávio Dino, quando quer fazer essa censura geral daquilo que eles acham que são manifestação de ódio. O que o Alexandre de Moraes diz? Não, a extrema-direita naturalmente sou eu, é a Geisiane, o Marco Antônio, você, todo mundo que se coloca à direita da esquerda brasileira. Eles arrumaram um jeito de colocar como liberdade a prática de crimes, quer sejam apologia ao nazismo, apologia à pedofilia, à homofobia, e aí ele coloca algo subrepticiamente. E atentados contra a democracia, atentados contra minorias, ou seja, você, Constantino, quando fala mal do Alexandre de Moraes, ou quando fala mal do processo eleitoral, ou quando fala de grupos minoritários, aliás, como líderes de grupos minoritários de greys, negros, que estão fazendo uma deturpação na cabeça das pessoas, você está sendo equiparado a um nazista. É isso que quer. E Adriles, exatamente. Você que foi fica equiparado a nazista. Porque você se despediu de uma forma. Exato. Você sabe quem a polícia de Berlim vai investigar agora? Notícia quente. O Roger Waters, aquele vagabundo antissemita, canalha, esquerdista até o último fio de cabelo branco, o vocalista lá, um dos líderes que o Gilmour brigou porque não aguentou mais, né, a canalice do companheiro, do Pink Floyd. Esse cara é um poço de vileza, ele quer destruir Israel, ele é esquerdista, ele apoia Lula, né? E ele pegou num show com uma fantasia com a suástica, uma arma, e atirou e denegriu, demonizou Anne Frank. Virou vítima. Isso é uma coisa asquerosa. Mas é esse o grande mal do identitarismo. O identitarismo, que no Brasil foi colocado no identitarismo político. Você se coloca no lugar de vítima, quer seja, você cria uma denominação. Você é negro, você é gay, você é trans, você é deficiente ou qualquer coisa dessas, e se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o outro impunemente, porque você é a vítima preferencial. No Brasil, ultrapassou esse limite da questão étnica ou sexual. Virou político. Você se coloca no lugar de vítima, como o ministro do STF, por exemplo, um dos caras mais poderosos do Brasil, e fala, qualquer crítica que seja feita a mim, você está criticando a democracia, o legítimo Estado democrático de direito. Eu sou o Estado, eu sou a lei. Eu sou exatamente a justiça social. Vocês que estão na rua protestando contra mim, olha só a contradição perversa. Vocês na rua protestando, pedindo liberdade, pedindo mais democracia contra mim, vocês estão sendo antidemocráticos. Aí você tem o William Bonner dizendo, essas pessoas que estão nas ruas são golpistas porque elas estão criticando o legítimo Estado democrático de direito personificado pelo STF. Ora, a gente sempre falou, fora Lula, fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro, por que a gente não pode falar fora ministro Alexandre de Moraes? Por que você não pode dizer mal de uma pessoa que eventualmente é negra, ou é gay, ou é trans, ou é branca, tem olhos azuis, olhos castanhos, em que pese o fato dela ser mau caráter ou estar conspurcando as instituições de si? Ou seja, o identitarismo brasileiro engloba todas as possibilidades de pessoas que se colocam no lugar de vítimas para poder humilhar, massacrar, censurar, prender, processar e destruir os seus adversários. O identitarismo é o mal desse pseudo-progressismo que vige no mundo hoje. Mas aqui eu quero passar para ouvir a G, porque
existe uma classe jornalística que subsiste, que vive, que é nutrida por esse discurso ressentido, carregado, odioso, pesado. A Nina Lemos é a melhor representação disso. Você pega os artigos dela aqui no UOL, no Universo. Você tem look da Débora Seco, não deveria ser assunto em Copa, em país misógino e LGBT-fóbico. Só onda de protestos pode salvar Copa em país que odeia mulheres e gays. Aí você vai pra... puxa vida, tem tanta coisa aqui bizarra. Tem fala da Jennifer Lopes. O shape da Jennifer Lopes. O shape da Jennifer Lopes é ofensivo para as mulheres. Isso. E você pega toda a tônica dela. Tem que ser feia como a Nina. Essa questão é uma pessoa completamente triste. É uma pessoa que ela deve ser um poço de tristeza e ressentimento. E ela contamina as pessoas com esse discurso, né? E ela traz outras para isso. Então, aí vem a Xuxa, faz aquele vídeo contra o Bolsonaro, falando de pedofilia. Isso. E ela começa a fazer essas associações totalmente irresponsáveis. Sim. E esse pessoal não é responsabilizado nunca. Por quem? Pela opinião pública. Hoje você tem a repercussão disso daí dentro das bolhas identitárias, e esse pessoal tornou isso daí um meio de vida. Você chama alguém de pedófilo nazista, as pessoas já percebem, se ele é chamado de pedófilo nazista, então ele é um criminoso em si. Você tende a simpatizar com quem está criticando, quando na verdade quem está te criticando está te demonizando. Eu chamei pra Geisiane comentar, Adriles. Tá bom. Obrigado. Bora lá. Você tem que falar o nome. A grande olha que interessante como funciona a mente dos regressistas. A facada do Bolsonaro de fato ocorreu e ele quase morreu. Ele teve risco de vida seríssimo, ele quase foi dessa para uma melhor, quase foi de arrasto para cima, como a gente diz no Twitter. E aí, para isso, para um dado da realidade, é uma fake news. Imagina, ele era uma estratégia política. Ele fez aquilo para ser uma estratégia política. E a Nina Lemos, ela nunca sofreu violência. Cara, esse artigo que ela escreveu, ela fala que ela está abalada psicologicamente porque ela sofreu ódio, que ela é o tempo todo alvo de violência. Que violência, Nina? Você entra lá no Twitter dela, tem meia dúzia de gato pingado rindo dela, porque ela fala coisas absurdas e, portanto, são passíveis da gente dar risada, e a gente chama dela de feia. Ora, feia, de fato, a Nina Lemos é. Então, a gente está só como é que é? Não, eu quero contestar. Não, enfim, a gente tá só ali vendo, atestando, um dado da realidade. A Nina, de fato, não é bonita. E o que ela chama de violência são as pessoas que refutam as ideias que ela defende. Então, por exemplo, eu que me coloco abertamente como uma mulher antifeminista, para a Nina Lemos, só o fato de eu me posicionar contra um movimento perverso que é o feminismo, é uma violência, é um ataque a ela. Mas onde é que está a violência e o ataque? Mais uma vez a gente cai naquilo, vejam como tudo está interligado. Mais uma vez a gente cai naquilo da ditadura do pensamento. Você não pode pensar de uma determinada maneira. E qual é essa maneira? A maneira que refuta os regressistas. Se você refutar qualquer tipo de movimento identitário com dados da realidade, com dados empíricos que comprovem que aquilo dali está errado, automaticamente você é colocado no papel de vilão, no papel de violento, no papel de que faz uma violência e um discurso de ódio contra a Nina Lemos. A verdade é que dentro da sociedade a gente vive um fenômeno de impor determinados códigos morais dentro da sociedade contra determinadas identidades. Agora, olha que curioso, olha o plot twist do negócio. Quem está impondo esse novo código moral sem uma finalidade definida, sem um propósito definido, na verdade, aliás, são, na verdade, membros de grupos que se dizem vítima. Na verdade, essas vítimas são os primeiros opressores. Então é isso que está acontecendo dentro da nossa sociedade. A gente tem todo um grupo de pessoas que se autochancelaram vítimas porque é mulher, porque é negro, porque é gay, porque tem uma perna, porque tem um braço e assim por diante. E essas pessoas, se a gente for colocar aqui de uma maneira bem e mal, essas pessoas é que são as verdadeiras vilãs da história. Não a gente de apontar estudos, de perguntar, de questionar. Nós só estamos fazendo a ciência. Aquela velha frase que o Ben Shapiro fala toda hora, né? Os fatos não ligam para os seus sentimentos, exato, né, Consta? Não, e vamos trazer um caso recente à tona para mostrar tudo isso que vocês estão falando. O Elon Musk resolveu falar que o George Soros parecia aquele vilão Magneto do X-Men. E
a mídia mainstream, que é esquerdista e que tem simpatia por muitos desses movimentos radicais de esquerda, Antifa, Black Lives Matter, que ganham muita grana da Fundação Soros, saíram em defesa do Soros e demonizando o Elon Musk, que nunca fez declaração antissemita na vida, nunca deu nenhum indício, nenhum sinal de ser alguém que não aprecia o povo de Israel e tudo, chamando ele de antissemita por fazer essa comparação. Até porque o Magneto teve lá na história, fugiu do Holocausto e tudo mais, e teria um paralelo. O Soros tem um pai que foi judeu e ele teria fugido do nazismo de uma forma que ele já se gabou de contar no 60 Minutes, né, que ele entregou um monte de gente, mentiu, enganou, ele está enganando desde então, né, todo mundo. Veja, o Soros merece todo tipo de crítica por ser o Soros, por ser um sujeito que usa seus bilhões ganhos como especulador no mercado financeiro, mas a esquerda não se incomoda com isso, para financiar as piores causas do mundo, bancar campanha de cara que vai para a justiça, aparelhar a justiça com a visão esquerdista, né? Esse Alvin Grab que indiciou o Trump é um dos que chegou lá por conta do dinheiro do Soros. Ele merece todas as críticas do mundo. Em vez de pegar nisso, banca a vítima. Não pode criticar o Soros. Você, por acaso, é antissemita? Você está atacando um judeu? Porra, os caras que passam o dia demonizando Israel, os judeus e tudo. É um negócio tão tosco. Costa, não precisa, isso virou um escudo. Não precisa nem ir para o Soros. A gente acabou de falar da Marina. O que a Marina fala para o deputado? Eu sou preta, eu sou mulher e eu sou pobre. O que ela está dizendo subrepticiamente? Você, quando está me interpelando e criticando a minha fala, você está sendo estruturalmente racista, machista e antipobreza. Ou seja, você anula o argumento do outro, você anula o outro em favor da característica identitária dela. A mesma coisa do Soros. Eu sou judeu e todo o povo judeu sofreu no Holocausto. Então você não pode me criticar de forma alguma. Ou seja, o identitarismo é sempre assim. Não é a pessoa, não é a personalidade, não é o verbo da pessoa, não é o que ela faz, não é o que ela diz. Mas é o que ela é e a posição social da vitimização preferencial que ela tem, que impede qualquer crítica que seja feita a ela. Esse o grau do identitarismo. Nessa hora eu tenho saudade do Caco Antibes. Lembra do Caco Antibes? Que foi cancelado. Foi, que ele falava, eu tenho horror a pobre. É o cancelado. Foi cancelado. Que era um humor... Quando o Zorra... não era Zorra Total, desculpa, era Sai de Baixo. Sai de Baixo era legal exatamente por isso. Tirava sarro da mulher, tirava sarro do pobre, tirava sarro... O humor é isso, tirar sarro de todo mundo. E o Caco Antibes, naquele contexto, ele mesmo era caricato. Sim. Porque ele queria se pintar como suíço, como um rico branco, loiro. E quando ele falava aquilo, era engraçado, ele era um charlatão. A graça era essa. Mas ele era a personificação viva de uma crítica a uma aristocracia patética e ridícula. Isso. Ele é a manifestação mais antirracista, mais anti de E todo mundo achava engraçado. E os causos que ele contava da pobreza são engraçadíssimos. E o pobre achava graça. Porque pessoas inteligentes, elas riem da própria desgraça. Mas aí que tá. Esse elenco todo, segundo uma magistrada aqui estabeleceu que o Léo Lins não pode sair de São Paulo, estaria preso, né? Exato. O elenco Trapalhões, estaria todo mundo preso.